tudo bem? Hoje chegou o grande dia que todos esperavam, que me pediam, de responder as perguntas dos inscritos. Então a gente selecionou aqui 15 perguntas, tá? Que eu vou responder para vocês que estão acompanhando aqui o canal, que me acompanham nas redes sociais, no LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, enfim, não sei mais aonde, tá bom? Vamos começar. Quais perguntas eu tenho que prestar mais atenção na hora de responder? Porque talvez determine se vou ser contratada ou não. Sim, na verdade todas as perguntas vão determinar se você será contratada ou não, e mais do que isso, não só as perguntas, mas todo um contexto vai determinar se você será contratada ou não. Não tem uma pergunta chave, vamos dizer assim, né, para te falar se você, olha, responde tal pergunta desta forma e aí vai a pílula mágica para ser contratada. Não é assim, né? Tem todo um contexto. Então, são vários estímulos que levam o entrevistador a avaliar você e te contratar ou não, né? Agora, se eu fosse eleger entre todas as perguntas mais usadas num processo de recrutamento e seleção, a pergunta mais que é a pergunta mais, como eu posso falar, mais preciosa, vamos dizer assim, é o porquê que eu devo te contratar, né? Então, quando te fizerem essa pergunta, é a deixa que você tem para, se tudo o resto tiver cagado, se todo o resto você não foi bem sucedido, é nessa pergunta que talvez você ser contratada. Assim como se todo o resto você foi bem sucedido e nessa pergunta você gaguejar, não conseguir expor o porquê que eles devem te contratar, gera uma certa insegurança aí para o entrevistador. Talvez essa seria a pergunta, mas todas são tão relevantes quanto. Próxima. O que as empresas buscam em um estagiário? Adorei essa pergunta, nossa, sensacional. Quando eu selecionava para programas de estágio, eu falava muito sobre o estagiário super-herói, né? Então, quando você vê a descrição de uma vaga de estágio, tá lá, que esteja cursando faculdade num determinado ano, que tenha inglês fluente, que tenha feito intercâmbio, que tenha cursos além da faculdade, que tenha experiência. Muitas empresas, apesar de ser estagiário, ainda divulgam vagas de estágio pedindo experiência, né? 1, 2 anos de experiência, 6 meses, enfim, cada um. E que tenha conhecimento em uma série de coisas, assim, né? Conhecimento, uma lista enorme de conhecimento. Então, é como se fosse um super-herói, né? Você não quer um estagiário em empresa, você quer um super-herói, né? E super-herói tem uma série de habilidades. Mas, de uma forma geral, é claro que cada empresa tem a sua particularidade, né? Tem a sua cultura e a sua forma de selecionar os estagiários, né? Mas, de uma forma geral, o estagiário ele precisa ter uma coisa em específico, e focando isso em habilidades comportamentais, ele precisa ter interesse pela oportunidade. Um interesse realmente genuíno que faça o olho dele brilhar pela oportunidade. Isso o entrevistador o entrevistador experiente, ele consegue ver de longe quando tem ali um estagiário que está
realmente muito engajado naquela oportunidade, muito interessado, e que ele vai se engajar pra caramba quando ele entrar na empresa, né, e vai se desenvolver lá. E o estagiário que não, tá ali cumprindo tabela, ou tá lá porque alguém mandou, enfim, porque o pai falou que é uma boa, vai lá, você não tá fazendo nada em casa, sai do sofá e vai lá fazer uma entrevista. Então o entrevistador, ele consegue ver isso. Então, o interesse, o brilho nos olhos e a força, aquele interesse genuíno que você fala, não, eu vou entrar e vou ser mão na massa, e vou fazer, você pode me treinar que eu vou receber isso de braços abertos, isso não tem preço. Isso é o que um estagiário ou qualquer outro profissional iniciante precisa ter, é o mínimo. Quais são as características para se destacar no mercado tão concorrido como hoje em dia? Realmente, o mercado, eu acompanho a evolução no mercado já há bastante tempo, e eu vivi muito dessa evolução, e o que eu não vivi, eu sou curiosa, então eu pesquiso a respeito disso constantemente. Então, a evolução, vindo a evolução da época dos meus avós, da época do meu pai, da minha época, da época das gerações mais novas, a gente vê claramente a evolução, né? E hoje, de fato, eu vejo o quanto é um mercado mais competitivo, sim, é um mercado mais seletivo, sim, né? Em outros vídeos eu até conto um pouco dessa evolução também, né? E por que isso se dá. Mas a questão é como se destacar nesse mercado hoje em dia, né? Hoje em dia acabou acontecendo uma coisa que foi uma inversão do mercado anterior, né? Dos tempos do meu pai, dos meus avós, enfim. Então, hoje inverteu as prioridades e o que o mercado valoriza hoje são coisas totalmente diferentes do que ele valorizava há 20 anos atrás, por exemplo. Então, há 20 anos atrás ele valorizava o intelecto, né? Então, quem tinha, eu diria até assim, há 40 anos atrás, se valorizava muito a força bruta, né? O porte físico mesmo, porque na maioria das vezes as profissões tinham mais relação com o seu porte físico, né, do que o seu intelecto. Depois, há 20 anos atrás, começou a se valorizar o intelecto, o capital intelectual, o quanto você consegue pensar em coisas, o quanto você estuda, toda a parte técnica, né? Então as faculdades começaram a surgir nessa época, aqueles que tinham um curso superior, um curso técnico, se destacavam. Hoje em dia isso já não é mais o destaque, o básico, né? Hoje em dia o acesso a esse tipo de informação é muito mais fácil, né? A gente tem aí inúmeros cursos de graduação, inúmeras faculdades que você pode fazer de diversas formas. Tem faculdade pública, tem faculdade particular, tem para aqueles que não têm condição de pagar uma faculdade, tem acesso a FIES, um monte de coisa aí, né? Então o acesso ficou muito mais fácil, por isso que começou a se inverter, fora toda a tecnologia. Então hoje, se eu quero conhecer alguma coisa, quero saber algo tecnicamente falando, eu dou uma googada e tá lá, né? Não é tão difícil assim, não. Então não deixou um pouco de ser valioso. O que passou a ser valioso mesmo, né, no mercado atual, e eu diria que as projeções para o mercado futuro, o que é valioso é de fato a forma como você pensa, né, o seu mindset. Se você tem um mindset voltado para o sucesso, se você tem um mindset voltado para resultados, é um mindset próspero e não algo que te afunda, né? Então hoje a habilidade mais valiosa no mercado, eu arrisco dizer de uma forma geral, claro que cada mercado, cada vaga tem as suas particularidades, mas de uma forma geral, a habilidade mais valiosa mesmo é a inteligência emocional,
né? Então tá aí em tudo quanto é canto. O quanto a inteligência emocional faz total diferença para um profissional hoje. Então, se você quer realmente não apenas se diferenciar para iniciar no mercado, mas sim ser bem sucedido, ter empregabilidade, foque na inteligência emocional com certeza. Aí não tem para ninguém, aí você vai arrasar. A aparência inicial na entrevista é um dos pontos-chave. Diria que sim e diria que não. A aparência é aquele primeiro contato, né? É o visual. Então você bate o olho, você já chama a atenção de alguma forma, seja ela positiva ou seja ela negativa. Então sim, né? Ela é um ponto importante num processo seletivo, eu diria até para a vida, né? Então a aparência, você tem que se cuidar, tá? De uma forma saudável, de uma forma bem aparente, no sentido de não tem a ver com beleza e nem com estética, tá? Tem a ver com se é gostoso de ver, sabe? Ou se é aquela aparência assim, tem gente que a gente bate o olho e fala assim, nossa, de alguma forma não me atraiu, né? Então se você tem uma boa aparência nesse sentido, né, você já vence aquele primeiro contato, tá? Tem algumas pesquisas que até diz que a primeira impressão, para quem está te conhecendo agora, você tem 20 segundos ali, né, para bater o olho naquela pessoa e entender se você se aproxima ou se não dela, né? Sua mente, ela faz isso, é um mecanismo, enfim, a neurociência fala sobre isso, que é um mecanismo até de defesa, né? Então, nesse sentido, sim, a aparência tem a sua importância, mas ela não é um ponto-chave para você ser contratado, né? E sim um contexto. Ela é um elemento de uma série de elementos que são avaliados ao longo do processo seletivo. Então ela é importante sim. Se você puder tratar da sua aparência e tratar dos outros elementos, né? Aí é top. O que é necessário para fazer o estágio? Para fazer o estágio é necessário que você esteja na faculdade, né? Que você esteja cursando tem até, inclusive, não só para cursos de graduação, mas cursos tecnólogos, tem aquele estágio de ensino médio, por exemplo, né? Tem algumas grades de ensino médio que são o ensino médio tecnólogos, né? E que permite o jovem já estagiar desde o ensino médio. Então, tanto para esse tipo de estágio como para os estágios que a gente conhece mais, que são os estagiários de universidade, de graduação, você precisa estar matriculado e seguindo ali as regras da graduação. Cada graduação tem a sua regra, né? Tem graduações públicas que demandam, falam que elas liberam você para estagiar ou não, de acordo com uma série de regras e critérios que ela estipula lá. Então você tem que estar na faculdade e tem que estar seguindo as regras da faculdade, né? Por quê? Porque o vínculo empregatismo, nossa, o que eu falei? O vínculo de estagiário, o contrato de estagiário requer a assinatura da graduação, a sua assinatura e a assinatura da empresa. Só a sua e da empresa não configura um estágio, tá? Não sai um pouco da legislação de estágio. Então é só isso que você precisa, na verdade. Eu adorei responder as perguntas, foi muito bom. Espero ter contribuído com você. Então, um grande beijo e tenha um dia feliz.